Bom dia, queridos irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, continue sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família. As boas mãos do Senhor repouse sobre o seu lar. Nós estamos, por motivo de força maior, estamos gravando o culto de domingo aqui no templo, conforme nos autoriza a Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, no nível 4. Só não faremos a transmissão ao vivo por motivos de força maior, mas em breve retornaremos em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe o seu dia. Hoje aprenderemos com o Ralph, nos dará um ensino precioso hoje. Vamos orar ao Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, reconhecemos que nada somos, que nada temos e que nada sabemos, e que em tudo precisamos do Senhor. Reconhecemos que Tu és o Deus, Pai, possuidor dos céus e da terra, Criador dos céus e da terra. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, ó Deus, o mundo e aqueles que nele habitam, ó Deus. Pai de amor, reconhecemos o Teu Filho Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Reconhecemos o Espírito Santo do Senhor como nosso guia e consolador, Pai. Pai, abençoa-nos nesse dia de hoje com a sua presença, com a presença do Teu Espírito, ó Deus. Ilumina nossa mente para aprendermos, ó Deus, do estudo de hoje. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Vamos aos louvores. Em meio aos louvores, o Senhor habita. Aleluias. Bom dia, meu querido irmão, meu amado amigo. É um prazer muito grande ter você conosco mais uma vez esta manhã para juntos adorar e exaltar o nome do Senhor Jesus, o único digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Muito obrigado pela sua companhia. Que a graça e a paz de Jesus continue constante na sua vida. E estamos aqui para exaltar o Senhor. Vamos engrandecer ao Senhor, dizendo: Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Exalta o Senhor, adora o Senhor do fundo do coração. Exaltado, o Rei exaltado nos céus, eu louvarei, Ele exaltado para sempre, exaltado seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele exaltado para sempre, exaltado seu nome. Vai sempre reinar, terra e céus, glorifica o teu santo nome, Ele exalta.
ao teu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado dos céus. Ele exaltado, o Rei exaltado dos céus. Ele exaltado, o Rei exaltado dos céus. Muitas vezes nós planejamos várias coisas. Amanhã eu vou fazer isso. Semana que vem eu vou fazer isso. No ano que vem eu quero fazer isso. E nos esquecemos de colocar nossos planos diante de Deus. Quantas vezes nós já planejamos coisas e não deu certo? Sabe por quê? Porque não conversamos com o Senhor antes. Porque essa não era a vontade de Deus para a nossa vida. Sabe, meu querido, que os planos de Deus são maiores que os meus. E Ele sempre faz o que é o melhor para a gente. Creia nisso. Acredite que Deus tem o melhor para a sua vida. Amém? São maiores que os meus. Ele vai fazer o melhor para mim. Ele vai além do que eu posso ver. Ele faz o que eu não posso fazer. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e frágil, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelos seus. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelos seus. Com certeza, Deus sempre tem o melhor para nós. Às vezes nós entendemos, mas precisamos crer. Os planos de Deus são maiores que os meus. Ele vai fazer o melhor para mim. Ele vai além do que eu posso ver. Ele faz o que eu não posso fazer. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e frágil, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelos seus. Deus vai cumprir os teus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelos seus. Acredito, sim, acredito, sim, acredito, sim, que Deus vai fazer o impossível em meu viver. Acredito, sim,
sim, acredito sim, que Deus vai fazer o impossível em meu viver. Acredito sim, acredito sim, acredito sim, que Deus vai fazer o impossível em meu viver. O impossível Deus vai fazer. Nunca duvide de Deus. Nunca duvide das maravilhas da sua vida. Deus é Deus de milagres, o Deus do impossível. Creia nisso, meu irmão. Bom dia, irmãos, tudo bem? Espero que sim, né? A quarentena tá aí, tá difícil, mas nós queremos que vamos passar por isso. Tô aqui mais uma vez para a gente estudar mais uma lição. Hoje é a lição de número 10, que tem como tema a resistência às heresias. Nessa lição a gente vai ver mais ou menos como que Paulo resistiu e combateu as heresias ali no tempo em que ele viveu, no tempo em qual ele pregava a palavra de Deus. O texto base está lá em 1 Coríntios 2, do versículo 6 ao 16. E diz assim: porém, para os que são espiritualmente maduros, anunciamos uma mensagem de sabedoria. Mas não é de uma sabedoria deste mundo, nem a dos poderes que o governam e que estão perdendo o seu poder. A sabedoria que anunciamos é a sabedoria secreta de Deus, escondida dos seres humanos. A sabedoria que o próprio Deus, antes mesmo da criação do mundo, já havia escolhido para a nossa glória. Nenhum dos poderes que agora governam o mundo conheceu essa sabedoria, pois se a tivessem conhecido, não teriam crucificado o glorioso Senhor. Porém, como dizem as Escrituras Sagradas, o que ninguém nunca viu nem ouviu, o que jamais alguém pensou que podia acontecer, foi isso que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas foi a nós que Deus, por meio do Espírito, revelou o seu segredo. O Espírito Santo examina tudo, até mesmo os planos mais profundos e escondidos de Deus. Quanto ao ser humano, somente o Espírito que está nele é o que conhece tudo a respeito dele. E quanto a Deus, somente o seu próprio Espírito conhece tudo a respeito dele. Não foi o Espírito deste mundo que nós recebemos, mas o Espírito mandado por Deus, para que possamos entender tudo o que Deus nos tem dado. Portanto, quando falamos, nós usamos palavras ensinadas pelo Espírito de Deus, e não palavras ensinadas pela sabedoria humana. Assim, explicamos as verdades espirituais aos que são espirituais. Mas quem não tem o Espírito de Deus não pode receber os dons que vêm do Espírito, e de fato, nem mesmo pode entendê-los. Essas verdades são loucas para as pessoas porque o sentido dela só pode ser entendido de modo espiritual. A pessoa que tem o Espírito Santo pode julgar o valor de todas as coisas, porém ela mesma não pode ser julgada por ninguém. Como dizem as Escrituras Sagradas, quem pode conhecer a mente do Senhor? Quem é capaz de lhe dar conselhos? Mas nós pensamos como Cristo pensa. Amém? Uma das características, e é algo assim que a gente pode até, como a gente pode dizer, se alegrar, né, que como Paulo pregava, era de como o evangelho ele se desconectava do judaísmo, que o evangelho ele era algo que transcendia, que é algo que ia além do judaísmo. O judaísmo entendia que a salvação vinha pela lei, e o evangelho nós sabemos que não é por isso. O
No Evangelho nós cremos e entendemos que a salvação vem mediante a graça e confessando, né, Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas. E Paulo, ele tem um mérito muito grande, que foi tirar o cristianismo justamente desse casulo, deste meio em que estava o judaísmo ali inserido. Nós vamos ver mais à frente, na nossa lição aqui, no tópico número 1, que Paulo teve alguns problemas ali com os judaizantes, né, que eram seguidores do judaísmo, que queriam, né, colocar o evangelho dentro do judaísmo, como se o evangelho fosse uma seita, como se o evangelho fizesse parte do judaísmo, sendo que o judaísmo tem a ideia central de que a salvação é pela lei. Mas Paulo já compreendia, já entendia, teve um encontro com Cristo e sabia que a salvação é mediante a graça. E nós vamos ver aqui que Paulo diz, né, lá em Gálatas 2, do 16 ao 21, que a justificação pela lei, ela anula tudo aquilo que Jesus fez na cruz por nós. Jesus desceu dos céus e ficou aqui em nosso meio em carne e osso, e a justificação pela lei anularia tudo isso, todo o sacrifício, tudo aquilo que Jesus fez aqui por nós seria anulado se a salvação, se a justificação viesse pela lei e não pela graça. Paulo, ao meu ver, é a pessoa que mais esclarece, é que mais fala, assim, deixa bem claro a respeito da graça. Talvez seja quem melhor pregou a respeito da graça de Deus. Na minha opinião, seria Paulo. E ele deixa isso claro aqui, que a justificação é pela fé em Cristo Jesus e não pela lei. Lá em Romanos 13 ele diz isso. Nós conseguimos ver aqui um trecho da revista que diz: quem não crê em Jesus está perdido, mesmo sendo judeu ou não judeu. O que nós conseguimos retirar desse trecho aqui? Que independente de sermos judeu ou não judeu, a salvação ela vem através da graça, é através do sacrifício merecido de Jesus e o nosso coração se arrependendo dos nossos pecados e entendendo que Jesus é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É através da fé que nós conseguimos alcançar a salvação, a justificação. Ela vem mediante a fé em Cristo Jesus. Não podemos varrer a cruz para debaixo do tapete. Ela é central à nossa fé. O único Cristo digno de fé é o crucificado. Somos filhos da cruz e não da lei. A salvação não vem pela lei, mas pela graça, por meio da fé. Nós temos aqui alguns textos base para essa frase, né, que o autor deixou aqui. Gálatas 2:16, Efésios 2, do 8 ao 9 e Tito do 3 ao 7. Nós conseguimos entender que a salvação ela não vem pela lei, mas sim pela graça. E isso foi algo que Paulo combateu ferozmente ali no seu período de viagens missionárias, combatendo os judaizantes naquele período que queriam colocar o evangelho como uma seita do judaísmo, desligando, tirando todo o sentido do sacrifício de Jesus. Então Paulo combateu ferozmente essa heresia, que aquilo que está na Bíblia é de que a salvação, que a justificação, ela vem mediante a fé, mediante a graça, mediante o sacrifício de Jesus. O segundo ponto vai falar sobre uma seita, né, que tentou também, até hoje tenta, contra nós através de algumas heresias, que é o gnosticismo. É um grupo que prega a salvação através do conhecimento, através do intelectual. Eles entendem que a matéria, que é tudo aquilo que nós podemos tocar, é o que seria mal. E eles pregam que Jesus ele não
esteve aqui em carne e osso. É algo que os gnósticos eles pregam, que Jesus ele não esteve entre nós em carne e osso. E nós entendemos que isso é uma heresia. Jesus esteve aqui entre nós, passeou entre nós, fez milagres, maravilhas e prodígios aqui nesta terra. Ele sofreu, foi crucificado aqui nessa terra. Ele morreu e ressuscitou e voltará para nos buscar. Nós cremos nisso. Os gnósticos, eles não creem nisso. Nós temos aqui uma partezinha da revista que diz assim, ó, entre as suas heresias negavam a corporeidade de Cristo, sua morte na cruz, sua ressurreição, bem como a nossa, e ensinavam a salvação por um conhecimento secreto. Opondo-se a isto, Paulo afirma que o verdadeiro mistério e o verdadeiro conhecimento estão em Cristo Jesus. Ao falar da ressurreição, ele afirma que Cristo ressuscitou e nós ressuscitaremos. Aqui Paulo diz, que o verdadeiro mistério e o verdadeiro conhecimento está em Cristo Jesus. Então é algo que ele vem e combate aquilo que os gnósticos acreditavam, que o conhecimento era o que poderia salvar. E Paulo diz que o verdadeiro conhecimento está em Cristo Jesus. Ali ele já vem e combate esse mal. Aqui tem mais um trechinho mais à frente que diz assim: alguns gnósticos eram docéticos, do verbo doken, parecer, porque diziam que Jesus não era carne, apenas parecia. Para João, esta era a afirmação do anticristo. Paulo diz que Jesus veio em carne. Para os gnósticos, Cristo não morrera na cruz. A mensagem da cruz é central no ensino de Paulo. Ele vê a sabedoria gnóstica como falsa e não se importava com a sabedoria humana. A simplicidade do evangelho ali, ela acabava sendo trocada por muito falar, muito conhecimento, mas a simplicidade mesmo ali do evangelho, que é crer, reconhecer Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Jesus Cristo é crer que Ele esteve aqui, que Ele morreu na cruz e que Ele sofreu ali na pele por nós. Entendeu o real sentido da graça? Ele é perdido. Isso que é o significado simples do evangelho. Ele acaba se perdendo em meio a tantas palavras. E isso acontece no meio de nós hoje também. Tantas pessoas querem colocar palavras bonitas, palavras de grande escalão, tantas coisas, e esquecem de pregar o evangelho verdadeiro, o evangelho genuíno, esquecem de pregar a salvação, esquecem de pregar contra os pecados e se esquecem do verdadeiro evangelho. Acabam pregando outras coisas que não condiz com aquilo que Jesus realmente veio fazer por nós aqui, que veio trazer a nossa salvação, que veio trazer a nós a oportunidade de termos a salvação. Então, Paulo ele já combateu ali naquela época e nós devemos combater, entender e tomar cuidado com aquilo que nós vemos hoje. Hoje muita gente consegue ter acesso a vídeos, a pregações de tantas outras pessoas, aqui no Brasil ou em outro lugar do mundo. Então, nós como cristãos devemos tomar cuidado com isso, devemos tomar cuidado com aquilo que nós vemos, com aquilo que nós ouvimos. E devemos nos basear na palavra de Deus, porque a Bíblia, ela é fechada, a Bíblia está completa, a gente não pode tirar nem pôr nada nela. Então, nós devemos tomar cuidado com aquilo que nós vemos e ouvimos. Nós temos aqui o nosso terceiro ponto, que é a grande intervenção de Deus na história. Segundo Paulo, em Jesus, Deus fez a sua mais espetacular intervenção na história. Paulo diz,
E lá em Colossenses 1,15, ele expressa, né, que Jesus é a imagem de Deus. E nós conseguimos ver aqui na revista também diz que essa imagem, né, no grego é a palavra eikon, que significa espelho. Então, o que Paulo diz ali é que Jesus é o espelho de Deus aqui na terra. Então, Paulo deixa claro que Jesus veio para que nós pudéssemos entender e crer que Deus esteve aqui entre nós, passeou no meio de nós, sendo que Jesus é a imagem de Deus, é a semelhança de Deus ali, passeando, habitando, fazendo maravilhas entre nós. E mais à frente, nós podemos ver que Jesus é a face de Deus, vê-lo é ver o Pai. Está escrito lá em João 14, do 8 ao 9. Esta ideia era determinante da teologia de Paulo. Então era algo que Paulo pregava com ênfase. Era de que Jesus era a imagem de Deus aqui na terra. Jesus era Deus aqui na terra. Então tudo aquilo que os gnósticos acreditavam caía por terra. Tudo aquilo que eles achavam que era verdade, que o conhecimento era o que trazia a salvação, Paulo ele já combatia e já derrubava naquele momento. Nada era maior do que Jesus. Isto era um antídoto contra as heresias. Ele combatia eternamente qualquer ensino que diminuísse o valor de Cristo. É isso que nós precisamos nos alertar para o tempo de hoje. Qualquer ensino, qualquer palavra que tenta diminuir Jesus, nós devemos combater, nós devemos tomar cuidado, porque Jesus, ele é Deus. Jesus, ele veio na terra, se fez carne, mas ele é Deus. Ele é a imagem de Deus. Então nós devemos tomar cuidado e combater tudo aquilo que tenta diminuir, tudo aquilo que tenta deturbar a imagem de Jesus. Nós devemos tomar cuidado, nos policiar. E uma coisa que eu gostaria de deixar de dica para os irmãos era para que nós possamos estudar um pouco mais a hermenêutica, que é uma matéria, uma ciência que estuda a Bíblia, em que dentro da própria Bíblia nós conseguimos entender muitas das coisas que a Bíblia fala. Porque tudo aquilo que nós vemos de uma ótica que não seja uma ótica bíblica, quando nós estamos lendo a Bíblia, isso é uma heresia. Tudo aquilo que nós precisamos entender e compreender da Bíblia, nós devemos ver pela uma ótica bíblica, pela uma ótica cristã. Se a gente for tentar ver por uma outra ótica que não seja uma bíblica, nós estaremos, de certa forma, sendo hereges. É quem comete uma heresia. Então, nós devemos procurar entender, compreender um pouco mais sobre a hermenêutica. É algo que seria bom. Eu tenho estudado um pouco sobre a hermenêutica no curso do Cefal aqui, que a nossa igreja estava tendo, né, antes da quarentena. Nós aprendemos um pouco sobre a hermenêutica. Então é importante que nós possamos estudar, compreender tudo aquilo que a Bíblia fala. E é através da iluminação, através do Espírito Santo que habita em nós, e através da iluminação do Espírito Santo que nós vamos compreender. Não é através do nosso próprio conhecimento, não é através da minha sabedoria, porque eu li muitos livros, não. É através da iluminação do Espírito Santo que nós vamos conseguir compreender aquilo que Deus quer falar para nós através da sua palavra. Para pensar e agir, nós temos 3 pontos. E tem aqui, o antídoto às heresias é uma cristologia forte. Se a pessoa e a obra de Jesus são bem enfatizadas, a igreja está vacinada. Se perder Jesus de vista, a igreja corre o risco. Por isso, fazemos 3 observações. Então, aquilo que deve ser o norte da igreja é Jesus. Então, se você vê que uma igreja, que um líder, um pastor,
tem pregado algo que não seja Jesus, que está pregando algo que não venha, que venha contra, na verdade, né, que venha contra aquilo que Jesus pregou enquanto ele esteve aqui na Terra, já liga o sinal de alerta, porque a gente pode entender que é uma pessoa que não está pregando uma verdade. Então, vamos tomar cuidado, porque aquilo que uma igreja forte, aquilo que um líder forte, sábio, deve fazer é pregar a Cristo. Não é querer agradar as pessoas, não é querer agradar o ego das pessoas, e sim pregar aquilo que Jesus fez e aquilo que Jesus quer que nós venhamos a fazer também. Então, a gente pode tirar uma lição desse texto, desse tema também, que é uma cristologia forte para uma igreja, para um líder, para uma pessoa que lidera uma igreja. E o primeiro ponto é assim, ó, recuperemos o valor da cruz na fé cristã. Se na cruz, sempre me glorio. Amarraremos nossas igrejas à cruz de Cristo. É na cruz que nós compreendemos o verdadeiro sentido daquilo que Jesus veio fazer por nós, que foi se doar para que nós possamos adquirir vida. Através da crucificação, através da morte de Jesus ali na cruz, que nós passamos a ter vida. Então é ali na cruz, nós devemos valorizar o sacrifício de Jesus ali. É através da graça, através do sacrifício que nós não merecíamos, que nós hoje podemos ter vida. O segundo ponto diz assim: a igreja é um evento cristológico. Seu carro-chefe não é o louvor, nem o pregador, nem sua eclesiologia. Cristo é a razão de ser da igreja. Mais uma vez, nós conseguimos ver que o ponto central de uma igreja deve ser pregar a Cristo. A razão de ser, o mover, o existir de uma igreja deve ser pregar o evangelho de Cristo. Não um evangelho de facilidades, não um evangelho de abundâncias de bens materiais. Não, é um evangelho onde Cristo é a razão de ser e de viver. É onde nós teremos dificuldades, a quais a gente está passando por uma dificuldade, mas que nós venceremos. Nós não teremos uma vida fácil. Jesus disse isso a nós, que nós não teríamos uma vida fácil, mas que nós venceríamos o mundo. Então, nós devemos crer e entender que uma igreja ela precisa estar forte, cristologicamente dizendo. Terceiro ponto é nada além do Novo Testamento. Cristo é o clímax da revelação. E no dizer de Lutero, o cânon dentro do cânon. Ele é a chave para se entender as Escrituras. Sem ele, não há salvação nem entendimento. Então, sem a gente entender e aceitar Jesus como nosso Senhor e Salvador e receber o Espírito Santo, vai ser muito difícil nós conseguimos entender e compreender por completo a Bíblia. Nós precisamos da iluminação do Espírito Santo para compreender os textos que aqui estão. E através de uma ótica bíblica, é que nós conseguiremos entender aquilo que a Bíblia quer trazer para nós como ensinamento para o dia de hoje. Amém? É muito bom. Nós sabemos que podemos contar com a misericórdia de Deus, com o amor incondicional, incomparável de Deus para conosco. Foi esse amor que fez ele enviar o seu Filho Jesus para morrer naquela cruz por mim e por você. E ele venceu. Ao terceiro dia, ele ressuscitou. E a pergunta que muitos fazem é: quem é esse homem afinal? Esse homem é Jesus, que veio ao mundo, sofreu, se humilhou, morreu e no terceiro dia ressuscitou. Através do seu sacrifício é que nós podemos alcançar a vida eterna. Não abra mão da companhia desse homem
maravilhoso, Jesus Cristo. Sou aquele que soltou o Salvador, que do seu sagrado nome zombou, que se uniu à multidão a gritar: crucifica-o já, que com furor fez desacusações. Se foi eu quem fez ao Calvário subir, se fui eu que lá na cruz o pregou, que sem dó e sem pensar causou-lhe tão grande dor. Hoje a mim ele diz: tu tens meu perdão. Quem é esse homem afinal? Porque me ama assim? Oh, quanto mal lhe fiz, ele me perdoou. Se fui eu quem o acusou, causei-lhe tanta dor. Quem é esse homem afinal que me tem tanto amor? Quem é esse homem afinal? Porque me ama assim? Eu quem o fiz sofrer, ele não considerou. Se fui eu quem o acusou, causei-lhe tanta dor. Quem é esse homem afinal que me tem tanto amor? Ele é meu rei e redentor. Sim, era eu quem devia morrer. Quanto amor da sua vida na cruz para salvar alguém, viu como eu. Vou estar orando com os irmãos. Queria agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui mais uma vez. Amém? Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Deus, por mais um dia que o Senhor nos concedeu, Pai. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui falando um pouco mais da Tua Palavra, Deus, que o Senhor possa estar iluminando a nossa mente para a compreensão da Tua Palavra cada vez mais e mais, ó Deus, que nós possamos entender tudo aquilo que o Senhor quer falar a nós, ó Deus, que o Senhor nos ajude a combater, ó Deus, e a nos prevenir de qualquer heresia, Deus. Que nós possamos pregar o Evangelho genuíno e verdadeiro, aquele Evangelho ao qual o Senhor veio aqui e nos ensinou, Pai. Que nós possamos pregar um Jesus em carne e osso que habitou entre nós, que sofreu no madeiro, que morreu naquela cruz, mas que ressuscitou. Um Cristo que ressuscitou e virá nos buscar, ó Deus. É isso que nós
queremos e devemos pregar, ó Deus. Que nós possamos, ó Deus, pregar a Tua palavra sem pôr e sem tirar nenhum pingo no i, ó Deus. Muito obrigado por tudo, nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Fiquem com Deus e não se esqueçam de se inscrever no nosso canal e dar aquele like no vídeo. Amém. Fiquem com Deus.